Oi pessoal, eu sou o Alessandro e chegamos ao nosso quadro de leituras da semana aqui do Ministério dos Quadrinhos. Quadro no qual mostro o que eu li recentemente, faço um sobrevoo sobre esses quadrinhos, comentários um pouco mais gerais, sendo que vários desses quadrinhos vão ganhar ou já ganharam vídeos exclusivos aqui no canal. Bom, em leituras da semana eu sempre começo com jabá, normalmente os outros eu encerro com jabá. Leituras da semana eu começo, que é o link da Amazon que está na descrição desse vídeo, está também no primeiro comentário. Caso você vá fazer uma compra nessa loja, se você utilizar esse link, você ajuda demais o canal, né? Qualquer coisa que você for comprar lá, o link, você usar o link ajuda. Vou deixar tanto o link geral da loja, quanto o link para os quadrinhos que eu mostrar aqui que porventura forem vendidos lá. Acho que apenas um deles não é vendido diretamente, talvez seja vendido aí no Marketplace, alguma coisa desse sentido. Mas enfim, os links vão estar aí, jabá feito, vamos à minha semana de leituras. Mais uma semana boa de leituras. Essa foi uma semana de variadas e boas leituras. Aqui, a quantidade de quadrinhos lidos é essa aqui é a minha pilha de quadrinhos lidos. E tem Disney, tem Marvel, tem quadrinho brasileiro, tem quadrinho argentino, tem mais de um quadrinho argentino, tem Bonelli, tem Conan, tem, bom, de tudo um pouco, como eu costumo dizer. Mas vamos lá, vamos começar logo falando e mostrando, né? O primeiro é esse aqui, ó. O especial temático Disney, volume 3 dessa coleção da Culturama, uma coleção bimestral. E aqui nós só temos histórias de super-heróis. Eu achei esse o melhor especial temático da Culturama até agora. Talvez por eu conhecer mais o gênero, né? O primeiro foi história de detetive, o segundo história de piratas, história de super-heróis. Eu me diverti muito com isso aqui. Eu ri em algumas histórias. Tem uma que briga com os clichês dos filmes de super-heróis. Tem uma que nós temos essa primeira aqui, o Super Pato, né? Alter ego aí do Pato Donald, lidando com uma difamação a ele por parte de uma jornalista, né? Temos a Super Brigitte. Brigitte é uma personagem apaixonada pelo tio Patinhas, né? O Pato Donald mega magistral, ele sendo um super-herói que ele é usado como instrumento de propaganda para uma empresa. Temos um jogo de futebol entre os super-heróis. E aí, cara, muito divertida essa edição mesmo. Eu, pelo menos, gostei muito. Deu algumas boas risadas. O outro, né, dessa semana foi Silvestre, esse quadrinho brasileiro aí, baita quadrinho brasileiro, ganhador do prêmio Jabuti. Deixa eu mostrar um pouco os desenhos de Silvestre para vocês. Silvestre já apareceu aqui, já teve tanto a resenha, quanto apareceu na minha lista de melhores do mês de novembro, né? Gibizaço, Silvestre mesmo. É difícil fazer uma sinopse de Silvestre, né? É um quadrinho, eu falei isso no vídeo de melhores do mês, que o forte não é propriamente o enredo, é a linguagem e as reflexões que ele traz. Gibi, grande gibi, assim, como eu já disse aqui mais de uma vez, eu não li boa parte dos concorrentes, mas a julgar pelos méritos de Silvestre, o prêmio foi muito merecido. Vamos lá também. Homem-Aranha ama Mary Jane. Isso aqui é o seguinte, esse é o primeiro quadrinho do Marvel Teens, primeiro quadrinho do selo Marvel Teens da Panini que eu leio. Ele não é o primeiro lançado, teve do Miles Morales, teve também um da Gwen-Aranha, mas esse aqui, o da Gwen-Aranha e do Miles, eram histórias assim, repetidas, né? Republicações. Isso aqui é uma história inédita, né? Homem-Aranha, uma Mary Jane, traz duas minisséries, Mary Jane Homecoming, e os três primeiros números de Spider-Man Loves Mary Jane. Mas na verdade é tudo tão ligado que parece que é tudo uma única mensal. Foi uma iniciativa da Marvel para atrair o público feminino, e é uma história no universo alternativo. A Mary Jane é a protagonista, e ela estuda no mesmo colégio do Peter, né? E nós vemos esse dia a dia de colégio, né? Isso aqui é uma série adolescente ambientada num mundo de super-heróis. Eu achei bem divertida e bem executada aí na sua proposta. O roteiro é do Shane McKeever. Li também Quarteto Fantástico, Mulher Invisível. Essa minissérie eu achei muito boa. Ela foi publicada na íntegra nesse encadernado. E nós vemos um pouco do passado da Sul como espiã, uma espiã, assim, ela prestava serviços ocasionais para a SHIELD. E aqui, na verdade, uma pessoa desse passado pede ajuda a ela, e ela vai ajudar, embora isso possa estar ligado a um incidente internacional. Quadrinho escrito pelo Mark Waid, bem escrito pelo Mark Waid, bem desenhado, Sul bem trabalhada, seus poderes bem trabalhados, personalidade bem bacana mesmo.
Outro foi Guerras Lácteas. Esse aqui é um quadrinho que eu não consigo elogiar tanto. Ele é um crossover entre os títulos do selo Young Animal e personagens da DC. Então tem Patrulha do Destino e Liga da Justiça, Madre Pânico e Batman, Shade the Changing Girl e Mulher Maravilha. Bom, é um quadrinho metalinguístico que vem questionar a mesmice nos quadrinhos de super-herói, a pouca variedade humana, mas assim, a moral da história, ela pode até ser interessante, né? Mas quando a gente pensa na moral da história, fala, cara, isso deve ser muito legal, uma crítica à indústria cultural, mas a execução não ficou a contento, né? Eu acho que sobrou moral da história e faltou história, no sentido de que um trabalho melhor na execução faz isso ficar melhor. Até porque é um quadrinho que joga as expectativas lá em cima e não cumpre as expectativas, pelo menos pra mim não cumpriu as expectativas. Um outro quadrinho, A Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo, isso foi lançado pela Pipoca e Nanquim. Esse já é um quadrinho que não tem grandes pretensões, mas é bem bacana. É um quadrinho que mostra um mundo, né, onde, assim, é um mundo que ou pós-apocalíptico, ou se passa no futuro da humanidade, ou se passa no passado, isso não fica claro, né? E é um mundo onde é um mundo fantástico. Só que o que se passa por magia aqui, na verdade, é ciência não compreendida. Nós temos dois contos, né, com o mesmo protagonista. Os desenhos são do Henrique Alcatena e o roteiro é do Ricardo Barreiro. E esse protagonista, primeiro ele se vê numa guerra no meio do deserto, onde há uma fortaleza móvel mesmo, né? É como se fosse um castelo que se move, né? Um castelo que se move, e é uma história que o líder desse castelo ele está em guerra com outro porque esse roubou sua esposa. E a outra história é uma história do mundo subterrâneo, né? Uma sociedade onde há um rito, né? Que o mesmo homem será pai de toda uma geração. Será pai de toda uma geração, isso é decidido por um torneio. Cara, uma história assim, com uma história fantástica, bem feita, assim, né? De novo, isso aqui revoluciona? Não, mas cumpre muito bem as expectativas e tem um desenho muito bom do Alcatena. Bom, seguindo essa pegada mais aí de fantasia, li a Espada Selvagem de Conan, volume 17. Essa edição aqui, intitulada Espada de Esquelos, ela traz o fim da adaptação do romance Conan o Feiticeiro e a adaptação de A Espada de Esquelos. Os dois romances são do Andrew Offutt e uma sequência do outro, embora seja uma sequência que tem um salto temporal, vocês vão entender, né? Na verdade é uma situação que o final do primeiro deixa em aberto, que vai ser respondido em outro romance, que é o Conan o Mercenário, mas esse romance o Roy Thomas só adapta anos depois. Mas aqui, os dois contos são muito bons. É Roy Thomas e John Romita, né, minha gente? Então isso aqui dificilmente vai ser ruim. O que eu falei até no vídeo onde eu comentei essa edição é que tá acabando aí a fase do Roy Thomas à frente do Conan, né? Vamos ver como é que vai ser esse pós-Roy Thomas. Estou curioso e ao mesmo tempo receoso, né? Bom, acabando, eu estou levando em conta que eu estou na edição 17, né? Já acabou tem um tempo, porque essa coleção tá no número 28, 29. Eu já até tenho aqui em casa, mas a minha leitura está bem atrasada. Agora vamos falar de um quadrinho que é um espetáculo, que é Busca-Vidas. Quadrinho argentino, como eu falei, tinha dois quadrinhos argentinos, do Carlos Trídio e do Alberto Brecht, lançado no Brasil pela Comic Zone. Uma sequência de contos curtos, o que amarra esses contos é um personagem, que é um personagem que ele vive para ouvir histórias dos outros. Ele busca narrativas para preencher o seu vazio. E são assim histórias dos mais diversos tipos, dos mais diversos tipos mesmo. Dramas familiares, uma história de uma professora que foi pega se relacionando com um outro funcionário do colégio por um aluno e ela tem medo de ser demitida, só que o olhar do aluno para isso é um pouco diferente. Tem o que eu comentei, né, que é um conto forte sobre o ciúme como uma força mutiladora. Tem um conto sobre um humorista que, na verdade, o agente de um humorista, né, que ele gerencia a carreira desse humorista, mas ele não vê esse humorista como pessoa, né? E o Brecht aposta num traço meio bizarro, assim, né? E isso tem uma função narrativa aqui, de bizarro. Por último, mas não menos importante,
Dylan Dog, Graphic Novel, volume 3. Demorei um pouco para ler essa Graphic Novel aqui, peguei agora na Black Friday da Mitos, né? O título é Nos Confins do Tempo, a história do Tiziano Sclave, história que o Sclave escreveu para Dylan Dog número 50. É uma história na qual, embora o Sclave use de humor em várias histórias, é uma história que é basicamente a questão do humor, né? Essa aqui é uma edição que o foco foi a comédia, né? Há todas essas dimensões do terror aqui, mas é para fazer rir no geral, assim. É dos textos mais inspirados do Sclave? Não. Mas é Sclave, então continua sendo bem competente. Gosto muito dessa coleção da Mitos, é muito bom ver o Dylan Dog agora sim, né? 2 séries bimestrais, Dylan Dog nova série, essa série anual aqui também com as Graphic Novels, então ano que vem deve ter mais Graphic Novel, e também o Almanac do Pesadelo, né? Que a gente espera que se consolide e tenha mais histórias aí. Deixa eu falar o nome do desenhista, né? Acabei não falando, né? É o Luigi Picato, que trabalhou na série do Dylan Dog também. Enfim, né? Vale dizer que normalmente as histórias de Dylan Dog que saem nas revistas são preto e branco e essa aqui é colorida, né? Mas tá aí, essa foi a minha semana de leitura. Já leu algum desses? Gosta, não gosta? Bota aí nos comentários. Aquela coisa que você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha. Tudo isso ajuda demais o canal. Eu acho que é isso, minha gente. Eu vou parando então por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.